Agora vamos falar de um dos assuntos do momento, um outro assunto do momento, que é a reforma política. O governo quer encaminhar a proposta do plebiscito ao Congresso já na semana que vem. E admite que a palavra final é mesmo da Câmara e do Senado. Mas enquanto isso não acontece, a presidente Dilma Rousseff continua na rotina de muitas e muitas reuniões para conseguir apoios. O repórter Marcelo Cosme está justamente no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Marcelo. Hoje foi um dia dedicado à base aliada, né? Ela se reuniu com representantes da base aliada. Quando é que vai ser a hora da oposição? Oi, Lilane, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a princípio seria amanhã, mas a informação que nós recebemos há pouco é que, por um pedido da própria oposição, esse encontro com a presidente Dilma Rousseff ficou para segunda-feira, quando ela deve receber, então, pelo menos 3 partidos, PSDB, Democratas e PPS. Entre essas pessoas que vão conversar com a presidente está o senador de Minas Gerais, Aécio Neves, um dos maiores opositores do governo da presidente Dilma Rousseff. A princípio, esse encontro também deve ser aqui no Palácio do Planalto, mas ainda não tem uma hora marcada. Como você disse, hoje foi mais um dia de reuniões. Nesse momento estão aqui pelo menos 20 deputados da base aliada na Câmara dos Deputados. Mais cedo passaram por aqui 15 senadores da base aliada, justamente do Senado, entre eles o presidente do Senado, Renan Calheiros. Na conversa, consultas, orientações e principalmente a busca de um apoio para a realização de um plebiscito sobre a reforma política. Mas esta oposição, que na segunda-feira provavelmente se reúne com a presidente Dilma Rousseff, mais cedo divulgou uma nota, especificamente esses 3 partidos que eu falei, dizendo que são a favor de um referendo. Para eles o plebiscito é muito superficial, não teria como fazer várias perguntas para a população brasileira. Por isso que eles defendem um referendo. Mas o governo trabalha com a possibilidade desse plebiscito, inclusive já fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral de como deve funcionar todo esse processo. Vamos ver então como foi esse dia de reuniões, mais um dia de reuniões da presidente Dilma Rousseff, agora na reportagem. O Palácio do Planalto começou o dia abrindo as portas para presidentes de 10 partidos da base aliada. A presidente Dilma falou e ouviu sobre o plebiscito proposto pelo governo para a reforma política. Há a compreensão de que todas as instituições estão desafiadas a dar resposta. Começaram a dar resposta. E começaram a dar resposta porque o povo se expressou nas ruas. E é preciso que se tenha a clareza disso e que todos possam rever erros que foram cometidos. O Partido Progressista é o único da base contra o plebiscito. Alega que essa forma de consulta popular é restrita e a reforma política muito ampla. Nós não temos instrumento através de um plebiscito para fazer essa consulta à população. Achamos que o correto era o Congresso se reunir, urgentemente só tratar desse assunto e no prazo mais exímio possível nós votarmos essa reforma política e aí sim a população iria aprovar ou não através de um referendo. O governo pretende encaminhar ao Congresso na semana que vem a proposta para o plebiscito. Se aprovada, aí então vai ser marcada uma data para realizar a consulta popular. Mas, de acordo com o Palácio do Planalto, ainda é preciso aguardar uma posição do Tribunal Superior Eleitoral, que vai dizer quanto tempo é necessário para preparar a estrutura, fazer campanhas de esclarecimento e aplicar o plebiscito. Mesmo tendo dedicado os últimos dias a acelerar todo o processo, hoje o ministro da Educação admitiu que nem tudo deve estar em vigor nas eleições do ano que vem e que mesmo fazendo a consulta à população, a palavra final sobre a reforma política é do Congresso. Só o Congresso tem a competência de estabelecer a lei partidária, a lei eleitoral e, eventualmente, qualquer mudança constitucional. Por isso que o plebiscito, ele baliza e norteia a reforma. Mas quem conclui o processo é inexoravelmente o Congresso Nacional, porque é assim que a Constituição estabelece. O ministro Gilberto Carvalho defendeu a consulta aos eleitores. Eu acho que o povo vai ter agora essa maturidade de poder discutir uma forma política onde nós podemos ter mais mecanismo de participação popular. Enquanto a presidente Dilma recebia os presidentes de partidos aliados, na Câmara, os líderes da oposição se reuniram. Se assim fosse a reforma política, já poderia ter sido feita há muito tempo. O governo tem aqui mais de 80% de deputados, no Senado não é diferente. Então basta o governo se articular politicamente e propor a reforma política através da sua base. Na sede do Democratas, senadores de oposição disseram que estão abertos a um convite para um encontro com a presidente Dilma. O líder do PSDB,
criticou a proposta de um plebiscito. Ao propor o plebiscito, a presidente Dilma pretende desviar a atenção da população brasileira dos problemas reais, que inclusive levaram a grandes manifestações. A reforma política não é hoje uma pauta de emergência.